Bom dia, gente. Segundo os anos de filosofia, segundo A e B, segundos A e B de ADM e segundos A e B de DS. Nessa aula expositiva, Nesta aula, nós vamos começar a exposição do capítulo 5 do nosso livro didático, nosso livro de filosofia. O capítulo 5 do nosso livro didático, ele tem por título Trabalho, Alienação e Consumo. Esse capítulozinho aqui, ó. Tá vendo? Trabalho, alienação e consumo. Hoje nós vamos explanar os tópicos 1, 2, 3 e 4 do nosso livro, para nossa aula não ficar muito extensa, né? Na próxima semana, nós abordaremos mais alguns tópicos. Nós vamos usar 3 aulas expositivas para abordar todo o capítulo 5 do nosso livro, ok? Por que trabalhar em filosofia? Esse assunto trabalho, vamos falar disso hoje, alienação e consumo. Por que trabalhar em filosofia sobre esse assunto, né? A filosofia tem como função, ou uma das funções da filosofia, um dos papéis da filosofia, enquanto disciplina escolar ou acadêmica, é tornar o indivíduo um ser crítico, um ser capaz de fazer uma análise racional sobre qualquer tema. Então, esse tema é importante ser trabalhado pela filosofia para que nós possamos ter consciência do que é trabalho e da importância do trabalho para o homem e para a sociedade. Mas além de tomarmos consciência da importância do trabalho, mas também nós devemos também, por meio da filosofia, nós vamos compreender que muitas vezes as relações de trabalho, a relação entre empregador e trabalhador, pode acontecer norteada por princípios injustos, por princípios de exploração. Daí vem a importância de nós estudarmos à luz da filosofia esse tema tão importante, que é o trabalho, a alienação e também o consumo, do capítulo 5 do nosso livro de filosofia, ok? Então vamos aos 4 primeiros tópicos, desse capítulo 5. Antes de começar a nossa exposição, seria bom nós refletirmos sobre algumas perguntas. É preciso nós levantarmos alguns questionamentos. O primeiro questionamento é: trabalho é uma coisa boa? Trabalho é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Como você entende o trabalho, né? Vamos imaginar que esta pergunta fosse feita aqui no Brasil há 200 anos atrás. Por que 200 anos atrás? Porque há 200 anos atrás havia escravidão no Brasil.
Se nós perguntássemos para um escravo trabalhando no eito, ou seja, trabalhando na lavoura da cana, se perguntássemos para ele, escravo, trabalho é uma coisa boa? O que esse escravo responderia? Já imaginou qual seria a resposta do escravo? Mas, se esta mesma pergunta fosse feita para o dono desse escravo, para o senhor de engenho, senhor de engenho, trabalho é uma coisa boa? O que esse senhor de engenho responderia? Já imaginou qual seria a resposta do senhor de engenho? Então, o conceito de trabalho, ele não é absoluto. O conceito de trabalho depende em que lado o indivíduo se encontra. Ou do lado do cara, do indivíduo que usa o seu corpo para produzir, ou do outro lado, o lado de quem quer e deseja que o corpo do escravo ou o corpo do operário seja utilizado para produzir para ele. Então, o conceito de trabalho é relativo. É relativo. Logo, o trabalho ser algo bom ou algo ruim depende em que lado você está. Mas além de depender de que lado você está, o conceito de trabalho também depende de como a relação de trabalho ela é efetivada, ela é concretizada. Como a relação entre trabalhador e operário, ela se dá na dinâmica do trabalho, na dinâmica da produção. Quando uma relação de trabalho ela é pautada pela exploração, pela negação do direito, pela falta de condições mínimas do trabalhador ter proteção, cuidado, etc., também isso vai interferir no conceito de trabalho, ok? Pronto. Dito isto, vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico é trabalho, tá vendo aqui? Trabalho como tortura. Então, o autor ou os autores do nosso estudo do capítulo 5, as autoras são duas mulheres. As autoras, elas colocam trabalho como tortura? É uma pergunta que é feita, né? Por que essa visão de um trabalho como tortura? Veja bem, né? Existe um personagem dos desenhos infantis chamados de Garfield. E uma das frases que o Garfield fala é: odeio segunda-feira. É uma das frases dele, né? Eu odeio segunda-feira. Por que eu odeio segunda-feira? Porque essa frase é a frase da maioria dos trabalhadores que, após descansar no final de semana, quando chega o domingo, ele já começa a vislumbrar a segunda-feira como o primeiro dia de trabalho. Aí ele diz: eu odeio a segunda-feira. Então, quem afirma isso concebe o trabalho como uma tortura, como um sacrifício, como algo doloroso, que o indivíduo é obrigado a enfrentar para sobreviver.
Se ele pudesse dispensar o trabalho para sobreviver, ele dispensaria tranquilamente, né? Uma outra expressão é uma expressão norte-americana que também mostra esse aspecto negativo do trabalho, é a expressão happy hour ou a hora feliz. E geralmente essa expressão é utilizada pelos trabalhadores norte-americanos, né? Quando eles organizam algum momento pós-trabalho. Então, depois que se larga e vai para uma lanchonete, vai para um parque, vai para um bar ou qualquer outro ambiente, então esse horário pós-trabalho, de diversão, de alegria, ele chama de happy hour. Por quê? É que o happy hour ou a hora feliz é depois do trabalho. É porque essa concepção mostra que o trabalho é uma hora infeliz. Se a hora feliz é depois do trabalho, significa dizer que na hora do trabalho é uma hora de infelicidade, de tortura. E para piorar mais ainda essa questão do trabalho como tortura, as autoras do livro, elas definem o trabalho, né, vão buscar a origem da palavra trabalho numa palavra latina, tripaliare, ou tripalium, que o tripalium era um instrumento de tortura. Era um instrumento formado por 3 hastes de madeira, uma assim, outra assim, outra assim, onde o indivíduo era amarrado, torturado, e dessa palavra tripalium surgiu a nossa palavra trabalho. Então é uma visão negativa sobre o trabalho. Se o trabalho é visto numa perspectiva negativa, se o trabalho é visto como tortura e infelicidade, e se nós, seres humanos, para sobrevivermos, precisamos de trabalhar, então chegamos à seguinte conclusão: nós, seres humanos, estamos condenados à infelicidade. Isso mostrando o trabalho numa visão negativa. Então, o nosso tópico 1 trata dessa questão negativa, trabalho como tortura, né? Por isso que é bom estudar filosofia, né? Porque a filosofia mostra os vários lados da moeda. No segundo tópico do nosso capítulo, fala sobre a humanização pelo trabalho. Nesse tópico, vai mostrar os aspectos positivos do trabalho. O trabalho agora não naquela ótica negativa, mas numa ótica positiva. As pessoas olham, como o trabalho é bom, então vamos trabalhar, né? Então aqui diz o seguinte: o trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada pelo esforço coletivo. O trabalho é isso. É todo esforço individual ou coletivo para transformar a natureza em prol do homem individualmente ou da sociedade coletivamente. Então, se esse trabalho é para transformar a natureza para o bem do homem e da sociedade, então é uma coisa boa. Porque por meio do trabalho, o homem ara a terra, os homens colhem os frutos da terra, através do trabalho os homens domesticam os animais, os homens modificam as paisagens, constroem cidades e etc.
Então, é uma visão positiva a respeito do trabalho. E ainda há um outro aspecto positivo, né, sobre o trabalho. Podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho. Então, o que é que essa frase quer dizer? O ser humano se faz pelo trabalho. Que o indivíduo se torna humano por meio do trabalho. Por meio do trabalho, o homem desenvolve e aprimora o seu intelecto. Por meio do trabalho, o homem estabelece relações sociais com outros seres humanos. Isso humaniza as pessoas. Por meio do trabalho, os seres humanos elaboram projetos, elaboram planos e conseguem executar esses projetos, conseguem concretizar sonhos por meio do trabalho. Então, tudo isso são aspectos positivos a respeito do trabalho, né? E nós chegamos à seguinte questão. Visto que o trabalho, né, é mostrado no primeiro tópico como tortura e no segundo como um instrumento pelo qual o ser humano se humaniza, o ser humano se aperfeiçoa enquanto ser humano, então agora estamos diante de um impasse. O trabalho, ele é uma tortura, ou o trabalho serve para libertar, emancipar o ser humano, né? São os tópicos 1 e 2 do capítulo 5. No tópico de número 3 do capítulo 5, nós temos o título, anotem aí, não esqueçam não, viu? Ócio e negócio. O que seria o ócio e o negócio? Para nós entendermos o que é ócio e negócio, nós temos que voltar para a Grécia Antiga, e olharmos os significados, né, dessas palavras, ócio e negócio. Mas não apenas voltar para a Grécia Antiga para entender o significado dessas palavras, mas para entendermos o contexto social também da época da Grécia Antiga. Então, o que significa, no contexto da Grécia Antiga, a palavra ócio? A palavra ócio significa descanso. Descanso. Descanso não no sentido de você estar cansado e deitar-se para descansar, não nesse sentido. Mas descanso no sentido de o indivíduo não ter necessidade de colocar as mãos para trabalhar, para produzir. E como ele não tem necessidade para sobreviver, ele não precisa de trabalhar, então ele vai dedicar o tempo livre que ele possui. Esse tempo livre será dedicado para estudar, para cultivar o seu intelecto. Então, na sociedade grega antiga, havia um grupo social que, por conta de nascimento, eram pessoas abastadas, não precisavam trabalhar, gastar tempo trabalhando, né? E o tempo livre dessas pessoas, que todo o tempo dessas pessoas era livre, eles dedicavam-se ao cultivo da intelectualidade, aos estudos da língua ou das línguas, ao estudo da aritmética, da matemática, ao estudo da própria filosofia, se dedicavam a exercícios físicos, atividades físicas. Então, essas pessoas tinham tempo para estudar, para se prepararem
intelectualmente. Para quê? Para que quando essas pessoas estivessem na idade certa, pudessem exercer as funções de mando, de governo das sociedades gregas. E na época, né, a Grécia era politicamente organizada em cidades-estados. Então, essas pessoas eram pessoas privilegiadas. Então, elas viviam ou desfrutavam do ócio. É o chamado, o famoso ócio grego, onde usavam o tempo, que era todo o tempo que eles tinham disponível, para desenvolverem e cultivarem o seu intelecto. Então isso é o ócio. Isso é o ócio. Nas sociedades contemporâneas, como também nas antigas, o ócio grego é privilégio de poucos. Só pessoas da elite que nasceram em berço de ouro é que tem tempo totalmente disponível para alimentarem, cultivarem o seu intelecto. Um trabalhador que sai de casa, se acorda de 4 horas da manhã, pega uma, duas, 3 conduções para chegar no trabalho, trabalha o expediente de 8 horas ou 10 horas até 12 horas, depois pegam condução 2, 3 para voltar para casa. Um trabalhador desses não tem condições, não tem condição mínima de alimentar o seu intelecto, né? Então pronto, esse é o ócio dos gregos. E o que seria o negócio? O negócio quer dizer o não ócio. É o indivíduo que não tem tempo para descansar. O negócio é a atividade, é a pessoa que dedica toda a sua vida, todo o seu tempo para trabalhar. Por quê? Porque se ela não trabalhar, não come. Se ela não trabalhar, a família passa necessidades. Então, uma pessoa que não nasceu privilegiada vai ter que trabalhar o dia inteiro, que isso é o negócio, vai ocupar todo o seu tempo, dedicar todo o seu tempo para produzir seus meios de sobrevivência, seus e de sua família, né? Então, qual será a função dessas pessoas às quais foi negada o ócio? O negócio é isso, né? É a negação do descanso, a negação do tempo livre para estudar e se dedicar ao cultivo da intelectualidade. Qual será o destino social dessas pessoas? O destino social dessas pessoas elas serão utilizadas como mão de obra na sociedade. E lá na Grécia Antiga, quem eram esses que ocupavam esse lugar do negócio, esse lugar do trabalho? Eram os escravos. A Grécia Antiga era uma sociedade escravista. Então, enquanto a elite tinha tempo para estudar e depois serem direcionadas para o comando das cidades e estados, os escravos dedicavam-se ao trabalho de produzir para a sociedade. Essa divisão na Grécia Antiga entre ócio e negócio criou uma hierarquia, onde
as atividades relacionadas, as atividades sociais relacionadas ao intelecto são mais valorizadas do que as funções do negócio. Por isso que na Grécia Antiga, o trabalho manual era tido como algo desprezível, coisa de escravo. Então a elite criou essa hierarquia. Enquanto eles desfrutavam do ócio e, consequentemente, do poder, eles desvalorizavam o trabalho manual e produtivo de quem estava no negócio, ou seja, no trabalho manual, né? Então esse é o item 3 do capítulo 5 do nosso livro. E, para finalizarmos a nossa aula hoje, lembrando que a continuação desse assunto, né, os tópicos 5, 6, 7 até o 13 continuarão nas outras exposições, né? Mas só para terminar a nossa aula hoje, o item 4 do nosso capítulo 5. Então, o item ou o tópico 4 tem por título, anotem aí, viu? Uma nova concepção de trabalho. Uma nova concepção de trabalho. Esse tópico vai tratar do conceito de trabalho que vai surgir na Idade Moderna, né, a partir de alguns pensadores. Visto que na Antiguidade o trabalho era coisa de escravo e o trabalho era indigno para as elites, seja na Grécia, seja em Roma. Então, mas a partir da Idade Moderna, o trabalho vai começar agora a ter uma nova ressignificação, será ressignificado. Graças ao trabalho de alguns pensadores, o trabalho será valorizado como uma técnica, a técnica de produzir, né? Então nós vamos ver aqui que as autoras, elas vão citar aqui 3 filósofos, 3 pensadores, e dos séculos XVI e século XVII. E a partir da análise dos pensamentos desses filósofos, nós vamos ver como foi transformado o conceito ou a concepção antiga de trabalho, né? Então, o primeiro filósofo que as autoras apresentam é o filósofo Francis Bacon, nascido no século XVI, né, e vai viver quase 3 décadas do século XVII. Francis Bacon, ele vai, entre as suas muitas ideias, ele vai elaborar uma ideia resumida numa frase que é: saber é poder. Essa frase é muito importante para nós compreendermos a nova concepção de trabalho, né? Quando ele afirma, né, ele diz saber é poder, ele está destacando o papel histórico da ciência e do saber como instrumento capaz de dominar a natureza. Então, a natureza, até então, era dominada pela força física, pela força do homem, a força do machado, a força da enxada, que fazia a terra produzir, que fazia a terra dar seu fruto. Mas, a partir do conhecimento, saber como a natureza funciona, isso é importante para ter controle sobre a natureza. E usar a natureza
a partir desse conhecimento, em benefício do próprio homem e da sociedade. Então, quem sabe, quem conhece a natureza, tem poder sobre ela. E vai usar esse poder sobre a natureza em prol do próprio homem. Né? Um exemplo. Quando o homem começou a conhecer a eletricidade que havia na natureza, o seu poder, o poder da eletricidade, como ela funciona, ele agora vai utilizar esse conhecimento para transformar essa força da natureza, que é a eletricidade, em benefício do próprio homem, consequentemente em benefício da produção, da produtividade humana. Então, saber é poder. Quando os homens também descobrem o poder que alguns minérios têm, o poder que alguns elementos naturais têm, alguns poderes de combustíveis de alguns elementos da natureza, eles vão utilizar isso também em benefício do próprio homem, da sociedade e do sistema produtivo. Então, Francis Bacon dizia de forma acertada, saber é poder. Ok? Um outro pensador citado pelas autoras é o filósofo René Descartes. René Descartes, ele afirma algo, né, parecido com o Francis Bacon, quando ele diz que os seres humanos viriam a se tornar senhores e possuidores da natureza. Que frase poderosa! Os seres humanos, devido ao conhecimento do homem sobre a natureza, eles viriam a se tornar senhores e possuidores da natureza. Então, conhecer a natureza, saber como ela funciona, isso é o estudo das ciências, é o estudo da física. Então, saber como a natureza funciona, esse conhecimento dá ao homem domínio e controle sobre os fenômenos da natureza. E os homens, a partir disso, a partir desse conhecimento, vão utilizar esse conhecimento da natureza para produzir, para criar coisas e principalmente produzir riqueza. Então, são esses conceitos novos que a modernidade irá trazer, né? Porém, um autor um filósofo que as autoras vão citar no nosso texto, né, no item 4, é John Locke. E John Locke, ele vai trazer um conceito sobre a valorização do trabalho humano. Isso é muito importante, esse conceito da valorização do trabalho humano. E aqui no nosso livrinho, as autoras, né, transcreveram, né, uma parte do texto de John Locke, e que diz assim, né, o trecho do filósofo John Locke. Veja bem, viu? Preste atenção. Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem propriedade sobre a sua própria pessoa. O homem é dono de si mesmo. Esse é o início do pensamento de John Locke. Cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. O homem é dono de si mesmo. Agora veja a continuação. A esta propriedade que é o homem é proprietário de si mesmo, a esta propriedade ninguém tem qualquer direito
senão ele mesmo. O homem é dono de si mesmo e ninguém tem direito sobre ele. E veja como é que o pensamento de John Locke vai evoluindo. O trabalho do seu corpo, e a obra de suas mãos, o que ele produz, pode dizer-se, são propriamente dele. Isso é um conceito muito avançado de trabalho, né? Então, o homem pertence a ele mesmo e o que ele produz é dele mesmo. É isso que John Locke está dizendo. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou. Ninguém tem direito ao que ele juntou. Pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. Então, esse conceito de John Locke, ele vem valorizar o ser humano